Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Bom dia, povo de Deus! Que alegria estarmos juntos, estarmos de volta, 2 semanas sem nos encontrarmos por aqui, mas estamos de volta ao nosso programa Fé e Vida, aqui pela Rádio Verona, nesta sexta-feira, 11 de julho. Sejam muito bem-vindos, obrigado por abrir as portas do seu coração, da sua casa, para que eu chegue e juntos iremos refletir a palavra de Deus. E hoje também, com alegria, a igreja celebra a memória de São Bento, um homem de oração, silêncio, sabedoria e que nos deixou um legado de equilíbrio entre fé e o trabalho, a escuta, a palavra e a ação. Então, este grande santo, celebramos hoje a sua memória. Que o exemplo de São Bento nos inspire a bem viver este dia, com serenidade, coragem, confiança em Deus. E que a palavra que vamos refletir hoje nos fortaleça para sermos cristãos autênticos, mesmo em tempos difíceis. Em tempos difíceis, situações difíceis, São Bento ele viveu muito isso. Então, que ele nos inspire a bem viver este dia, através da palavra de Deus, a viver, a superar as dificuldades, a superar as situações difíceis e viver mesmo na dor, a alegria, pois nós confiamos em Deus. Nós devemos saber em quem nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, já vai preparando o seu coração para acolher, receber a palavra de Deus, para bem viver este dia, este final de semana. Então, peguem a sua Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículos 16 a 23. Então já vai pegando aí a palavra de Deus para que juntos possamos refletir a palavra que o Senhor tem para nós neste dia. Então peguem aí a palavra e junto iremos refletir o Evangelho de hoje, que nos motiva a bem viver a nossa caminhada, a nossa fé cristã, nossa vivência comunitária também. E neste dia de São Bento, procure um relato, procure se aprofundar também mais na vida e na história de São Bento, né? Que este grande santo, muito popular e muito devocionado por todo o mundo, nos ajude e nos inspire bem a viver a palavra de Deus. Agora iremos ouvir a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vede, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sede, portanto, prudentes,
como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e diante dos gentios. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, ou como falareis. Naquela hora vos será dado o que falar, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus prepara os seus discípulos para a missão. Prepara os seus discípulos dando instruções para dar continuidade à sua missão. Ele não permite facilidades, mas garante que estará com eles em todas as situações. Ele nos envia como ovelhas em meio aos lobos e por isso nos pede duas atitudes importantes. Prudência e simplicidade. Então, isso é o que o Senhor nos pede, né, no envio desses discípulos em meio a lobos. Prudência para discernir o que é certo, para não agir com impulso ou também com violência, e simplicidade para mantermos o coração livre da maldade, cheios de fé, humildade e paz. Jesus também alerta que haveremos de enfrentar perseguições, rejeições e até incompreensões dentro da própria família. O Senhor já nos alerta. Então, tudo aquilo que se vive hoje em dia na incompreensão dentro da própria família já está aqui na Sagrada Escritura. E diante disso é preciso a simplicidade e a prudência. Mas ele diz, não vos preocupeis, o Espírito do Pai falará em vós. Neste segmento de Jesus, ele nos alerta de que estará sempre conosco, mas para isso é preciso abrir o meu coração. O cristão ele não deve fugir da missão por medo, porque, como eu costumo interpretar, muitas vezes a obediência é maior ao medo do que ao chamado de Deus. Então, é preciso compreender muito isso. Eu não devo obedecer ao medo. O Senhor sempre diz, não fuja da missão que o Senhor confiou. A confiança de que Deus nunca nos abandona, principalmente nas horas mais difíceis. Ele não nos abandona. Às vezes, o silêncio de Deus me incomoda. O silêncio de Deus é como se ele não estivesse comigo. Mas cadê a tua confiança, a tua fé? Então é preciso abrir o nosso coração, né? Então, caríssimos irmãos e irmãs, talvez você esteja hoje enfrentando lutas, injustiças, ou momentos de angústia, mas não desanime diante das tribulações. O Senhor nunca disse na Sagrada Escritura de que seria fácil, mas que estivéssemos ali junto dele, né? Nunca abandonar, nunca soltar a mão, porque ele não nos abandona. A palavra de hoje nos ensina que o sofrimento faz parte da missão, mas Deus cuida dos seus enviados. Seja você um pai, uma mãe, um trabalhador, uma professora ou alguém doente em casa, onde você está, você é chamado a ser sinal de Deus, a ser canal da graça de Deus na vida de tantas pessoas. Seja prudente. Não reaja com violência. Seja simples. Não se contamine com o mal. Faça o bem e confie.
Deus está contigo. Faça o bem, independente de qualquer situação. Então, é preciso viver, seguir, né, fazendo a vontade de Deus. E não dando espaço para o medo, não dando espaço para aquilo que chamamos de incompreensões na família, na comunidade, no meu grupo, movimento pastoral, mas sendo canal da graça de Deus, se fortalecendo cada vez mais para estar nessa proximidade com o Senhor. É preciso dar passos largos na confiança no amor de Deus. Confiar, e quando confiamos não é olhar para trás com um pensamento de retorno, mas confiar é seguir decididamente a missão que o Senhor confiou e confia a cada um de nós. Seja qual for a vocação, mas é preciso confiar, entregar-se inteiramente nessa confiança no amor. Então, as duas palavrinhas que o Senhor que podemos resumir todo o Evangelho de hoje: prudência e simplicidade. Essas duas palavras nos dão a certeza de que estamos no caminho certo, de que estamos seguindo no caminho certo. Então, é preciso não somente trazer essa palavra da boca para fora, mas, sobretudo, pelas nossas atitudes, pelo segmento em que optamos na nossa vida. E hoje celebramos um grande santo, São Bento, patrono da Europa e grande mestre na vida monástica. Ele viveu no século VI e fundou vários mosteiros, sendo o mais famoso o de Monte Cassino. Então, qual era a regra de São Bento, né? Tem uma regra de São Bento: ora et labora, reza e também trabalha. Então, essa é a regra de vida de São Bento, né, que tanto nos ensina. É um convite à santidade. No cotidiano, São Bento acreditava que com disciplina, oração e trabalho, qualquer pessoa pode se aproximar de Deus. Então, não há desculpa, eu não rezo porque eu trabalho. Mas se olhar para a regra de São Bento, nós vamos entender e perceber de que isso é muitas vezes só desculpas, né? Existem muitas desculpas quando não se tem um conhecimento e quando não se deixa ser encontrado por Cristo, né? Então, se fecha muito e aí a vida gira em torno de desculpas. Eu trabalho, não tenho tempo de ir para a igreja, eu trabalho, não tenho tempo de ir para a missa dominical. Então, são coisas que no dia a dia vai acabando se colocando desculpas e acaba se entrando nessas situações. Então, o São Bento ele nos ensina muito isso, né? Ele acreditava que essa disciplina, oração e trabalho, primeiro é preciso ter disciplina, isso com certeza muda a rotina. Então, a oração, silêncio, comunhão, humildade foram as suas marcas, as marcas na vida de São Bento, né? E que possamos aprender com ele a cultivar a paz, a cultivar o equilíbrio e a presença de Deus no nosso dia a dia. Você conhece a oração de São Bento? Se não conhece, procure esta oração, faça esta oração todos os dias, né? Colocando diante das suas orações já cotidianas, coloque mais essa oração, né? É mais uma oração que vai fazer com que também tenha uma espiritualidade aprofundada. Então, nós tanto aprendemos com São Bento através do silêncio, da prudência, da simplicidade, da humildade e mostrando para nós de que a fé e o trabalho é um equilíbrio que dá muito certo para se aproximar de Deus. Por isso, neste dia de hoje, a palavra nos motiva a viver na entrega total e na confiança em Deus, na missão que Ele nos chama. Então, muitas vezes, quando recebemos um chamado, um convite a uma missão, é preciso rezar bem, é preciso refletir bem antes de dizer um não, né? Porque às vezes nós estamos dizendo um não para Deus. E esse dizer não para Deus é muito pesado e doloroso. Então é preciso refletirmos diante de um convite, porque não é simplesmente um convite aleatório, mas muitas vezes é um convite de Deus
para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade de fé. Então é preciso, às vezes, neste sentido, acolher o chamado que Deus faz a cada um para seguir a nossa missão, para seguir a missão que o Senhor confiou. Então, não é fácil, mas o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, tudo se torna mais calmo, tudo se torna mais tranquilo e equilibrado na nossa vida. Então, é confiar. A confiança nos leva a uma maturidade de fé, uma espiritualidade profunda e uma espiritualidade aprofundada e enraizada na palavra de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, vamos então viver este dia como enviados do Senhor, com prudência no agir, simplicidade no coração e coragem na missão, né? Então, tudo isso nos leva a uma reflexão da nossa vida, das nossas atitudes no dia a dia. Que São Bento ele interceda por nós, protegendo nossa casa, nossa mente e nosso coração com sua bênção poderosa. E que você tenha um dia cheio de paz, de amor. Lembre-se, não tenha medo dos desafios. O Espírito do Pai falará em você. Então, às vezes, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar de Jesus. Então, não tenha medo. O Senhor, o Espírito do Pai, falará em você. Por isso, quando recebemos um chamado, algo que o Senhor confia, Ele exatamente nos guia, né? Então, o Espírito de Deus falará em nós. Então, deixe ser guiado pelo Espírito Santo, deixe ser guiado pelo amor. Basta abrir o coração e neste coração acolher o chamado, não com egoísmo, com orgulho, mas acolher com prudência e simplicidade. Basta isso, e o restante Deus fará em ti a graça acontecer na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. Muito obrigado pelo carinho, pela proximidade e por todos vocês que acompanham o nosso programa. Pode deixar mensagem no chat, alguma intenção especial, alguma mensagem, e siga também, se inscreva no nosso canal, procure as nossas redes sociais aqui da Rádio Verona. É um carinho muito grande estar com vocês toda sexta-feira pela manhã para juntos mergulharmos e refletirmos na palavra de Deus. Você conhece a oração de São Bento? Se não, nós vamos rezar esta oração e depois você procura manter também esta oração no seu dia a dia, tá bom? Então vamos rezar juntos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo do teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta é a oração de São Bento, simples, pequena e que dá para aprender, para rezarmos todos os dias. Diante de uma situação de perigo, reze esta oração também, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Muito obrigado por estarmos juntos diante da palavra, que é o alicerce da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa missão. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, bom final de semana, vivam bem este final de semana, vivam bem este dia de hoje, aqueles que estarão em casa, em missão, que estarão na sua missão como mãe, como pai, como trabalhador. Então, Deus abençoe você que está aí se dedicando, se colocando a serviço e cumprindo a sua missão, o seu papel como vocacionados e vocacionadas de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe, um forte abraço e que todos tenham um abençoado dia, um abençoado final de semana e nos encontraremos por aqui na próxima sexta-feira. Um forte abraço, Deus abençoe.